Olá pessoal, o tema dessa semana é produto vetorial, complementando o produto escalar que a gente viu na semana passada. A ideia de produto vetorial é largamente difundida no espaço vetorial V3, tá pessoal? 3 dimensões, onde possui maior significado. O cálculo do produto vetorial vem suprir a necessidade de calcular vetores ortogonais no espaço. Já no caso de um espaço V2, utilizamos esse produto para cálculo de áreas de figuras geométricas quaisquer, delimitadas por ligações entre pontos. Então, no espaço bidimensional, a gente usa mais para calcular a área, tá pessoal? Já no espaço tridimensional, a gente calcula vetores que são ortogonais. Aí você pode perguntar, professor, mas o que seria um vetor ortogonal? Tem um desenho aqui, ó. Quando você calcula um produto vetorial de dois vetores u e v no espaço tridimensional, encontra-se um vetor w ortogonal simultaneamente a u e v. Então, ó, você tem aqui o vetor u e o vetor v, certo? E esse vetor ele faz 90 graus tanto com o vetor u como com o vetor v, tá bom? Então você tem aí, ó, um vetor ortogonal a ambos, tá bom? Ok? Seria, por exemplo, se eu quisesse fazer um desenho tridimensional disso, ó, eu tenho dois vetores que pertencem ao plano da folha e esta caneta está ortogonal aos dois vetores. É isso que você calcula quando você faz um produto vetorial, tá bom? E o nome, né, pessoal, já é bom você situar, ó. Produto vetorial, o produto é um vetor, tá bom? Produto escalar, o produto é um escalar, ou seja, um número. Às vezes o pessoal faz produto vetorial e encontra um número. Calma, porque não pode ser um número, tem que ser um vetor, ok? O nome aí já vai te orientar, tá bom? Para definirmos a orientação do vetor resultante no produto vetorial, o V ou VU, podemos utilizar a posição do dedo indicador da mão direita. Observe. Então, essa daqui, pessoal, é chamada regrinha da mão direita, tá? Só para você se situar aonde está o vetor, tá? Qual a posição do vetor? Ó, aqui eu tenho o vetor A vezes o vetor B, né? O vetor A aqui, tá, galera? O vetor B aqui, certo? Se eu faço o vetor A vezes o vetor B, ó, fecha a mão, certo? Se eu fizer o vetor B vezes o vetor A, ou seja, começar pelo B, né? Ó, se for A vezes B, né? A vezes B tá aqui, ó. Certo? Se for B vezes A, aí eu vou começar assim. Certo? Então a orientação dele será para baixo. Em um caso, a orientação é para cima. Em outro caso, que é o B vezes A orientação é para baixo, tá? Isso daqui é só para você ter uma noção de onde o vetor está direcionado. Você não vai precisar colocar a orientação dele não, tá bom? Porque a orientação dele já é dada no cálculo. Quando você fizer A vezes B, ele já vai sair. É só para você saber se ele está indo para cima ou se ele está indo para baixo. Tá bom, pessoal? Ok? E aí, nós entramos no propriamente dito cálculo do produto vetorial, tá? Então, olha aqui, você tem dois vetores, u e v, tá? E aí, como o cálculo resultante do produto vetorial de u e v, nós temos y1 menos z2, z1, y2, x1, z1, x2, menos x1, z2, x1, y2, menos y1, x2, né? Aí você fala, nossa professor, mas isso daí tá muito complicado memorizar tudo isso daí. Sem problema, vou te mostrar aqui como vai ficar bem fácil para você. Vamos chamar isso aqui de 1, 2 e 3, pode ser? Vamos chamar isso aqui de 0, 1 e 0, pode ser? Beleza. Vamos calcular o produto vetorial de u e v. Para não memorizar tudo isso daqui, você vai calcular no modo de matriz, tá? Você vai pôr como se fosse uma matriz, ó. 1, 2 e 3 é o primeiro vetor, tá bom? E 0, 1 e 0 é o segundo vetor, tá bom? E essa matriz tem as componentes x, y, z. Ok? E agora você vai calcular o produto vetorial por componente, tá bom? Como eu já te disse, o resultado é um vetor. Então você vai ter que calcular por componente. Como é que eu vou fazer isso? Seguinte, ó. Vamos lá. X vezes 2 vezes 0 é 0, né? Aqui você zerou. Beleza? Aqui, y vezes 3 vezes 0 também zerou. Bom? Z vezes 1 vezes 1 é z. Tá? Em cima, tem o 0. Né? Aqui eu vou ter 1 vezes 3 vezes x menos 3x. Tá?
e o zero aqui, ó. 0 vezes 1 vezes y é 0. Como é que ficou isso então? Eu tenho componente, eu tenho o vetor menos 3x, né? Tenho o vetor em y 0 e aqui z. Ou seja, o vetor menos 3, 0 e 1. Ok, pessoal? Esse seria o produto vetorial entre os vetores u e v. No caso, u sendo 1, 2, 3 e v sendo 0, 1 e 0. Ok? Então, toma cuidado aqui. Aí você pode perguntar, professor, mas se aqui tivesse, por exemplo, 2x, vai. Se tivesse aqui embaixo 2x. Aí você vai fazer 3x mais 2x menos x. Aí você tem que colocar menos 1 aqui. Tá bom? Ok? Então, vamos pegar outro exemplo. Ó. Dados os vetores, então eu estou com os vetores aqui, 1, 2 e 3, 3, 1 e 2, 2, 4 e 6, tá? Produto vetorial de U e V, U vezes V. Ó, esse vetor tá aqui, tá vendo? Esse vetor V tá aqui, né? Mas, professor, como é que eu vou chegar nisso? Daquela mesma forma, ó, vou até pôr aqui. Aqui, IJK, gente, é o XYZ, tá? A gente costuma usar XYZ, mas não tem problema se eu quiser usar o IJK. Ó, vem aqui, tá? Como você estivesse fazendo determinante de matriz, tá bom? Então você vem aqui, 1, 2, 3 e 1, beleza? E vem aqui, ó, vamos lá, 4x, tá? Tô de vermelho, né? 4x mais 9y, esse cara aqui, mais z. Ok? E aqui eu vou ter menos 6z, ok? Menos 3x e menos 2y. Certo? E aí como é que fica no final? Ó, 4x menos 3x é x. Tá? Aqui, 2y e 9y é 7y. Ok? E aqui eu vou ter 7y, o z, menos 6z e mais z. Certo? Menos 6z e z é menos 5z. Certo? Então como é que ficou o meu vetor aqui? Vai ficar 1, 7 e menos 5, né, gente? Assim como tá aqui, ó. É que aqui ele tá usando aquela fórmula do outro slide, né? Ele tá usando essa fórmula aqui, ó. Ele até colocou em forma de matriz, mas ele não usou a regra de Sarros. Tá certo? Então deu 1, 7 e menos 5, perfeito? Olha, aqui, no caso, é interessante esse vetor aqui. Eu não vou calcular de novo, você já sabe como é que faz, tá? Mas aqui eu pergunto para você, por que dá zero, né? Bom, produto vetorial que dá zero é porque esses vetores aqui são LD. Você pegou dois vetores LD para fazer o produto vetorial entre eles. Ou seja, esses vetores, eles não estão assim, ó. Aparecer um vetor aqui ou aparecer um vetor abaixo. Eles são assim, ó. Um vetor aqui, outro aqui. Aí quando você alinha um em cima do outro, não existe um vetor que seja ortogonal aos dois. Um vetor único, né? Você tem infinitos vetores que vão estar aí, ó. Pode ter um vetor aqui, você pode ter vários, né? Então por isso que você tem zero aqui. O vetor zero como resultado. Porque eles são LD. Dois vetores LD. Perceba que eles são LD, ó. Multiplica esse vetor U por 2. Ó, 2U é a mesma coisa do que o W. Tá vendo, ó? 2 vezes 1 é 2, 2 vezes 2 é 4, 2 vezes 3 é 6. Ok? Aqui tem algumas pequenas definições, tá? Que eu pedi para vocês olharem com calma. Propriedade do produto escalar, né? O produto escalar de U vezes V é a mesma coisa do inverso do produto U vezes o V. O escalar vezes um produto vezes o produto vetorial é a mesma coisa do escalar vezes o vetorial vezes o vetor. Entendeu? Então tem propriedadezinhas que é interessante que você saiba, tá? Não me delongar mostrando cada uma e nem demonstrando, porque senão nosso vídeo fica muito longo e a gente foge um pouco da parte mais prática que eu quero fazer com vocês, tá bom?
Vamos lá. Área de um triângulo. Muito bacana usar produto vetorial para fazer a área de triângulo. Ó, se você tem dois vetores, o módulo do produto vetorial entre eles é a área do paralelogramo. Tá bom? Então, ó, você pega dois vetores aqui. Se você fizer produto vetorial entre eles e tirar o módulo dele é a área desse cara. Se você dividir por 2, você tem a área de um triângulo, né? Ó. Então, qual que é a área do triângulo determinado pelo vetor U e V? É o IV, o módulo de U e V, dividido por 2. Ok? Vamos lá, então. Ó, relação fundamental. Uma relação bem tranquilinha, ó, que é o seguinte. A gente sabe que o produto escalar, né? Como o produto que a gente estava trabalhando escalar, o cosseno de θ é U vezes V dividido pelo módulo de cada um, não é? Aqui tem uma relação de seno. O seno de θ é quase a mesma coisa. Se você sabe a relação de escalar, do produto escalar, é quase a mesma coisa do produto vetorial. Porque é assim, ó, o módulo de U vezes V dividido pelo módulo de U e o módulo de V. Só que no produto vetorial você tem o seno e no produto escalar você tem o cosseno, tá bom? Então, se você quiser achar o seno, você usa o produto vetorial, tá certo? Um exemplo aqui que eu deixei para vocês, ó. Vamos aplicar o raciocínio para um triângulo que já conhecemos. Qual a área do triângulo constituído pelos pontos 0, 0, 0, 0, 3 e 4 e 0? Então, antes que você se dê o trabalho de fazer, vou colocar aqui para a gente demonstrar, tá bom? Pra você entender o que eu estou falando. Ó, tem a resolução disso já, tá? Tá resolvido já, ó, tá bom? Mas aqui eu vou colocar, só para você compreender bem essa ideia. Ó, eu tenho aqui o vetor 0, 0, né? Não, o ponto 0 e 0. Aqui é o ponto 4 e 0. Tá bom? No caso são 3 dimensões, né, pessoal? Então tem que ser 0, 0, 0. Certo? E aqui tem que ser o ponto 4, 0 e 0. Tá todo mundo em X. Esse cara aqui vai estar em Y, então ele é 0, 3 e 0, né? Já sabe, né, gente? Isso aqui é um triângulo. Olha que facinho. Que ele tem altura 3 e base 4. 4 vezes 3 dividido por 2 é 6. Tá? Então, só, professor, mas você não ia usar produto vetorial? Vamos usar produto vetorial. Esse vetor aqui, ó, o vetor de baixo, eu vou chamar de V, ele é o vetor 4, 0, 0. O vetor de cima, que eu vou chamar de vetor U, ele é o vetor 0, 3 e 0. Opa, 0, perdão. Vamos calcular o produto vetorial entre eles? Ó, 4, 0, 0, 0, 3 e 0, tá? Coloca aí o XYZ. XYZ, XY, 4, 0, 0, 3. Beleza, ó. 0 aqui nessa diagonal, 0 nessa, aqui deu 12. 12Z, tá? 0 nessa, 0 nessa, 0 nessa. Beleza. Então, o meu produto vetorial é 0, 0, 12, tá? Quem que é o módulo desse produto vetorial? É 0 ao quadrado, mais 0 ao quadrado, mais 12 ao quadrado. Tudo isso na raiz, dividido por 2, porque é a área de um triângulo, tá? A área de um triângulo. Beleza? Então tem que dividir por 2. Então aqui fica assim, ó, 12 ao quadrado na raiz, eu posso cortar, isso aqui é só 12 mesmo. E 12 dividido por 2 é 6. Tá vendo, ó? Aplicado a uma coisa que a gente já conhece. Bem bacana fazer isso. Ok, pessoal? Espero que vocês tenham entendido. Espero que tenha ficado claro. Eu aguardo vocês lá nos exercícios, hein? Até a próxima.